Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo trataremos de dicas sobre média, mediana e moda. Então aguarda a gente que a nossa dica vai ser muito bacana. Bem, então hoje vamos aprender um pouquinho sobre a média, a moda e a mediana. E o que eles são, professor? Pessoal, na verdade, eles nada mais são do que medidas obtidas de conjunto de dados que podem ser usadas para representar compostos numéricos analisados. Então vejam bem aqui um exemplo antes de nós começarmos a nossa aula. Imagine uma sala onde nós temos cerca de 30 alunos e esses alunos eles têm idades distintas. Alguns com 18 anos, outros com 23, com 40, enfim. E aí nós precisamos saber, por exemplo, a média de idade dessa turma. Então aí nós aplicamos, por exemplo, o conceito da média para entender qual seria a idade média desse composto. Aí nós vamos ter várias aplicações no dia a dia que nós poderemos utilizar a média, a moda e a mediana. Importante citar, pessoal, que praticamente todo artigo científico que não tem uma relação direta, uma revisão de literatura simples, ele vai trabalhar na parte de metodologia com uma parte chamada análise estatística. E nessa análise estatística, dentro do início dela, vocês vão encontrar dados relacionados à análise descritiva desses dados. E muitas vezes vocês vão estar em contato com dados como média, mediana, desvio padrão. A moda às vezes é encontrado, apesar de não ser tão constante. Mas a ideia aqui é que vocês entendam o que vai acontecer, como é que se calcula, de onde vem essa média, a mediana e a moda, para que em um estudo específico vocês possam estar entendendo bem como está sendo descrito esses dados. Então, vocês vão verificar que a média nada mais é do que o resultado da soma de todas as informações de um conjunto de dados dividida pelo número de informações que foram somadas. Vejamos um exemplo prático. Imagine um pai, esse pai tem 4 filhos com idades diferentes. Um filho com 2 anos, um filho com 3 anos, um com 5 anos e por fim um com 10 anos. Ele queria saber a idade média dos 4 filhos dele. Então como é que a gente faz? A gente vai somar as idades dos filhos, ou seja, 2 mais 3 mais 5 mais 10. Essa soma vai dar 20 e vai dividir esse valor pela quantidade de filhos, que são 4. 1, 2, 3, 4. A mediana é dada como uma medida central de um conjunto de valores. Vejamos o seguinte exemplo. Nós temos um conjunto de números com um total de 5 números. Número 2, número 3, número 5, número 6, número 7. E o número que está no centro, a medida central, vocês podem verificar que é o número 5. Nós temos 2 e 3 para um lado e temos para o outro lado 6 e 7. E o número 5 está bem no centro. Então, a mediana desse conjunto de números é o número 5. Bem simples. Importante lembrar que se vocês tiverem valores de forma aleatória, a primeira coisa que vocês devem fazer antes de calcular a mediana é colocar esse conjunto de dados em ordem crescente. Assim fica mais fácil a visualização do número correto com a medida central. Caso vocês tenham um conjunto de números que o total desses números seja uma quantidade par, nós temos que fazer o seguinte. Vamos pegar os dois números centrais, que é o caso desse exemplo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Então, a medida central são os dois do meio. E nesse formato, nós vamos somar os dois números, que será 5 mais 6, a medida central, dividido por 2, que é a quantidade de números que temos no centro. Tá? E esse valor vai dar, aqui no caso, para esse exemplo, 5,5. Já a moda, ela é dada como um número mais frequente de um conjunto. Então vejamos o exemplo. Temos aqui números em ordem crescente, para facilitar já a visualização de vocês. E vocês visualizam aqui também que o número 1 ele é visto duas vezes. 1. O número 2 apenas uma vez, o número 3 apenas uma vez. Olha aí, já o 6 é visto duas vezes, o número 8 é visto duas vezes e olha só, o número 10 é visto 3 vezes e o 12 apenas uma vez. Então, qual seria a moda desse conjunto? Com certeza, pessoal, é o número 10. Então, fica a dica para vocês. Agora estamos no Microsoft Excel e vou mostrar para vocês como nós fazemos esse cálculo de um conjunto de dados utilizando a média, a mediana e a moda. Bem simples. Primeiramente, nós temos aqui 3 conjuntos de dados, eles são iguais. Eu coloquei em colunas distintas para facilitar a visualização. O cálculo é bem fácil. Vamos lá. Para calcular a média, professor, então, quando vocês forem organizar os dados estatísticos de vocês,
Então coloca igual, embaixo desse conjunto de dados, logo em uma linha logo abaixo, consegue colocar média para calcular a média, vai abrir o parêntese, você pode pegar o mouse clicando e arrastando desde o primeiro número até o último número, ele já vai puxar, vai dar essa fórmula assim automática, tá? Com 2 pontos do primeiro até o final, e aí você fecha o parêntese e aperta o Enter. Então aqui você já tem a média desse conjunto de dados. E também, óbvio, você pode calcular pela explicação que nós fizemos há pouco. Bem, a mediana, vamos lá. Igual, mede, apenas isso, tá pessoal? MED, abre o parêntese, seleciona todos os números, ou também você pode digitar, se quiser, H2 até H10, que no caso, o que representa esse H2 e H10, professor? H é a coluna, o 2 é o primeiro número, que é esse, e o 10, H, continua a coluna, e o 10, no caso, é o último número 40. Fecha o parênteses, dá o Enter, e aí o valor é 10. Vocês podem lembrar que nós falamos sobre a mediana para reforçar que ele é um número central, né? Uma medida central. Então, eu vou até facilitar aqui. Vou pintar aqui, ó, 2 pontas aqui para vocês verem. Então, vocês podem visualizar que nós tínhamos 9 números e aqui é o número central. Ele justamente calculou isso. E agora vamos para a moda. Você vai colocar igual, modo, então, colocar modo, abre o parêntese, puxa a fórmula do mesmo jeito que eu expliquei há pouco, fecha o parênteses e dá Enter. Vamos conferir, professor, se o Excel acertou mesmo? Vamos lá. Tem algum número que se repete aqui? 40 não se repete, 30 não se repete, 22 não se repete, 10 não se repete, 5 não se repete, o 3 não se repete, apenas o 2 se repete. E no caso, ele foi o que se repetiu mais, porque foi o único que se repetiu no caso aqui. Então não teve nem outra comparação. Ainda assim, ele é a moda desse conjunto, por isso a resposta está aqui, 2. Então, temos aqui já os valores, que vocês tenham esse parâmetro. Pessoal, então espero que tenham gostado do vídeo, curtam o nosso canal e cliquem aí no sininho de notificação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!